Todos, dando continuidade, teremos agora o simpósio com o tema Planejamento e Orientações Curriculares para o Ensino de Literácia e Numerácia. A nossa coordenadora, e convidamos agora a moderadora Josiane Toledo. Convidamos a nossa coordenadora e também palestrante, Ilona Betikhazi. Nossa palestrante, Isabel Ormigo. E a professora Edna Lima. Boa tarde a todos. Mais uma vez, dando continuidade às nossas atividades nessa penúltima, vamos dizer assim, mesa, né, do dia e da conferência, agradecendo antecipadamente já a presença de todos agora nesse momento, e um tema extremamente importante da conferência e da questão da alfabetização, que é a discussão relativa a currículos. Então, vocês, nesses 4 dias, vocês devem ter observado nessa construção de uma lógica importante, né, da construção dos conceitos, a chegarmos aqui nesse momento da importância disso tudo para o currículo, né, dos professores na questão das orientações curriculares. Eu passo imediatamente a palavra à coordenadora Ilona e, mantendo a mesma lógica, 20 minutos para cada apresentação, e eu vou comunicar cada uma quando faltar 5 minutos. E o tempo acabou. Bom, então, para a gente não perder mais tempo, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela organização brilhante do evento, da lógica, da logística, etc., por parte do Renan e da Josi, que têm sido fantásticos conosco. Bom, eu vou fazer aqui, então, uma apresentação. Eu vou só contextualizar essa minha apresentação, porque eu tive a oportunidade, uma fantástica oportunidade na minha vida, de trabalhar com essa brilhante equipe de Sobral na elaboração do currículo do ensino fundamental, num primeiro momento, para língua portuguesa e matemática para o município. Esse trabalho foi concluído no final de 2016 e nós tivemos que fazer longos estudos sobre currículo, sobre uma série de aspectos ligados à política curricular em Sobral e em outros contextos. E eu, à época, a Base Nacional Comum Curricular não estava pronta. Eu estudei os currículos em nível de Estado brasileiro, principalmente, mas também alguns de municípios. E, comparando com currículos de outros países, eu percebi uma série de inadequações que eu chamo de erros sistemáticos. Na hora de fazer a apresentação aqui para a CONAB, eu retomei essa apresentação e vi que os erros, praticamente todos os erros que eu apontava antes da base ficar pronta, se mantiveram na versão final homologada. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Só que agora com muito mais certeza, porque é a versão homologada, e com comparação, eu refresquei, digamos assim, né, com a nova pesquisa que a gente está fazendo para a CONAB, a lógica dos currículos, e, portanto, o que eu estou falando aqui ainda me dá mais certeza do que eu vou falar. Bom, então, a apresentação está dividida em 4 partes. A seleção de países para essa análise comparativa era uma análise entre países e entre países em relação à base. Foi feita, ela vai ser apresentada no relatório final da CONAB. Eu vou pular essa explicação que eu iria dar, porque eu prefiro me concentrar no conteúdo curricular, mas nós vamos reportar essa escolha de maneira que ela possa ser reproduzida por qualquer um, como se faz num tipo de dinâmica acadêmica como esse. Eu só apresento para vocês, então, o resultado. Nós fizemos uma pontuação por categoria e nós chegamos a esse conjunto de países para fazer uma comparação de currículo e de formação docente, que eu e a Márcia, da próxima palestra, estamos trabalhando juntas, a gente fez a seleção conjuntamente. Então, a gente tem a primeira coluna, a seleção que a gente está contando para a CONAB,
a gente fez uma parte da escolha era continente, e o último, no final, a gente resolveu pontuar também os países que foram citados na Base Nacional Comum e agora no parecer da Base Nacional Comum de Formação Docente. Bom, é fundamental que a gente tenha consolidado na nossa cabeça uma questão da importância do currículo para organizar um sistema educacional. Embora o Brasil tenha sobrevivido, né, todos esses anos sem um currículo nacional, e até com currículos nacionais e alguns até municipais, nós não temos nós não viramos a página ainda de olhar para o currículo como sendo a régua básica da estruturação de um sistema educacional ou de uma escola, do que seja. Nós estamos muito mais acostumados a selecionar o que acontece na sala de aula por vários tipos de conveniência, tipo atividade lúdica, atividade interessante, atividade que o professor mais gosta, etc. e tal, do que um objetivo curricular, que foi o que a Raquel apresentou aqui, que permite se fazer um planejamento reverso, como deve ser. Então, esse esquema aqui que eu estou mostrando mostra uma escola para os alunos a partir de um currículo. E quem estabelece o currículo tem que ser a autoridade educacional. Porque a autoridade educacional daquele contexto é quem se compromete perante a sociedade com o direito à educação do aluno, né? Então, e o aprendizado leva em conta várias coisas, já vou explicar o que é, mas o nível do currículo, o detalhamento do currículo, é o que permite se montar uma estrutura pedagógica, se montar uma rede de proteção social e se montar o administrativo. Então, vamos lá. A gente vai ensinar fração para o aluno no segundo ano? Vai. De que forma? X, está dito no currículo. Com isso, eu vou montar todo o arcabouço pedagógico, os livros didáticos, as avaliações, a formação dos professores, né? E eu vou criar um sistema pedagógico que funciona, ou deveria funcionar. Eu sei que não é o caso do Brasil, estou repetindo já, é uma coisa que a gente já sabe, mas é importante que a gente localize esse absurdo administrativo que a gente cometeu durante todos esses anos, como que a gente tinha estruturas pedagógicas funcionando no Brasil inteiro sem ter um currículo, né? Depois, é importante a gente saber que a gente precisa de uma rede de proteção social, que tem a ver também com esse nível de currículo, para que a escola garanta que todos os alunos frequentarão, com um estado razoável de saúde e atenção, os 200 dias letivos por ano. Então, precisa ter transporte escolar, precisa ter merenda, precisa ter uma série de atendimentos para compensar as diferenças de origem das crianças, para que elas estejam prontas para aprender todos os dias na escola. E o terceiro é o óbvio, o administrativo, que precisa botar isso tudo no lugar. Bom, então, para que serve um currículo? Precisa ficar absolutamente claro que, se o currículo não resolve a capacidade do professor montar planos de aula de maneira conjunta, autônoma, com a seleção de material, etc., montar uma aula relevante, interessante e desafiante para o aluno, ele não serve para mais nada. Então, não adianta a gente fazer um currículo que serve para o nível nacional, digamos assim, que é o último desse slide, onde a gente fala das aspirações de um país, porque nós queremos ser grande, etc., e tal, se ele não servir para a sala de aula. Ele não é um currículo. Então, é essa mensagem que é fundamental, de fundamental importância que a gente entenda para fazer uma análise comparativa dos documentos curriculares brasileiros em relação a de outros países. Só voltando aqui no quadro anterior, é importante chamar a atenção o seguinte: ao fazer a leitura, né, e análise de documentos similares, né, que registraram iniciativas similares à Conab, como o Reading Panel ou outros, nós percebemos que essas dinâmicas, essas iniciativas, todas chegaram à conclusão de que o currículo é fundamental para se estruturar um sistema equitativo e que respeite e leve para dentro da escola os achados
das evidências, das pesquisas acadêmicas. Aquele retratozinho da ponte que a Raquel mostrou hoje mais cedo é justamente o currículo, né? Você tem as pessoas produzindo conhecimento nas áreas de conhecimento e também nas áreas de como o aluno aprende, porque é disso que a gente está falando aqui, né? E como que isso é descrito e explicitado para que os professores possam planejar suas aulas, é que essa ponte que pode levar, não necessariamente leva-se o currículo formal escrito, a evidência para a sala de aula. O que nós percebemos de várias coisas que foram faladas aqui nos dias que nos antecederam é que a descrição do aprendizado, da mobilização cognitiva que os cientistas que apresentaram seus trabalhos aqui expuseram como sendo necessárias para o aprendizado, se refletem nos documentos curriculares dos países desenvolvidos e não necessariamente na nossa base. Bom, aí, quando a gente começou o trabalho, a gente, com Sobral, a gente tinha que conceituar muita coisa, né? Era necessário a gente conceituar muita coisa. E a primeira coisa que me apareceu quando a gente estudou comparativamente tanto os documentos curriculares existentes à época no Brasil e também documentos de países desenvolvidos, é que o currículo, na verdade, pode ser... Nós podemos fazer uma análise com um funil. Tá? E o que entra no funil, o que sai? Que é essa imagem que eu fiz na minha cabeça. Em primeiro lugar, as aspirações de uma sociedade, né? Então, quando nós falamos, nós vamos preparar os nossos alunos para o futuro, porque isso que se trata a escola, né? Transmissão de conhecimento intergeracional. Em que nível nós vamos preparar? Nós queremos alunos para uma mão de obra barata, nós queremos para uma mão de obra especializada, nós queremos pessoas autônomas. O que nós queremos, né? Então, essa decisão estratégica, filosófica, sociológica, é feita nessa etapa. Bom, e a gente, na estrutura do currículo, tem uma coisa chamada critérios orientadores, né? Depois nós temos o tipo de conhecimento que a gente vai passar, é a escolha das disciplinas, e o conhecimento do currículo ele é, normalmente, dividido em disciplinas. Porque cada disciplina traz uma hierarquia de conhecimento, traz uma estrutura de progressão própria de cada disciplina, cada uma tem a sua. E nós temos que escolher qual é o nível, né? Qual é o nível de ensino que a gente vai proporcionar aos alunos, e esse nível só acontece no currículo com uma habilidade bem escrita. Errou na habilidade, errou rude, acabou no currículo, não vai servir para aquele propósito. Tá? Bom, então, por que a estrutura é importante? Ela é importante porque ela desdobra a enormidade de definições, conceitos, mobilizações cognitivas que são explicitados no documento, precisa desdobrar de uma maneira lógica. Além das habilidades precisarem ser muito bem estabelecidas, muito bem escritas, a estrutura com que elas são apresentadas para os professores, para o corpo docente, para os pais e até para os alunos, é fundamental para a sua compreensão. Uma lista de coisas mal organizada também confunde, porque o volume de informações que está dentro de um currículo é substancial. Bom, aqui é importante também estabelecer quais são os critérios de qualidade de um documento curricular. Então, a clareza na linguagem, né? Não é um trabalho acadêmico. Aqui no Brasil, nós temos uma tradição, principalmente na área de educação, de estabelecer uma linguagem empolada, cheia de conceitos polissêmicos e restritos a um nicho de uma universidade ou de um grupo ou de não sei o quê, que ninguém entende bem o que aquilo é. E isso não pode ser, porque o currículo tem que conversar com o professor, com a comunidade em volta, com as editoras, com os pais, com os alunos. Então, a linguagem precisa ser, não pode ser esse tipo de linguagem, ela tem que ser simples, nós temos que simplificar a linguagem, tem que tomar esse cuidado na escrita do currículo. Depois, os objetivos precisam ser desdobrados de maneira coerente, como eu já disse, em relação à estrutura. O rigor acadêmico é uma decisão estratégica, né? Eu vou mostrar para vocês que, quando a gente erra, isso é um problema. O Brasil erra muito aí no rigor acadêmico, principalmente nos anos iniciais, e aí quem está nos anos finais não entende o que está fazendo na escola, né? E
o currículo tem que ser um só. Começa na educação infantil e vai até o ensino médio. Ele tem que ser feito pelas mesmas equipes, porque, senão, você fragmenta a lógica e o aluno é um só. Bom, vou pular essa parte aqui. Tem uma descrição do que seja uma habilidade aqui na página 29 da base. Eu quero, então, dizer para você quais são os 7 erros e, se der tempo, eu dou os exemplos, ou então, nas perguntas, a gente tira as dúvidas. Então, a primeira coisa é quando você vai fazer um currículo. Se a gente fica só olhando para toda a legislação que existia, que foi mais ou menos, né, o começo da base, olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, simplesmente a gente acaba dando voz para aqueles grupos que conseguiram se organizar e ter os seus pleitos, seus interesses estabelecidos na legislação que antecedeu. Ele pode não ser um currículo que rompe com uma transição de insucesso escolar se você ficar o tempo todo olhando para trás. Tem que olhar para frente. O que a gente quer, né, com esse currículo? E eu acho que a gente tem que ser ambicioso. Pois uma ambiguidade na hora de definir o que é função da escola, o que é função da sociedade, né? Função dos pais. Isso precisa estar claramente estabelecido para que a escola faça a sua função, os pais façam a sua função, os alunos a sua. Então, há vários documentos curriculares que contêm a divisão de responsabilidades no próprio documento, para que fique claro, né? Nós temos o artigo 205 da Constituição, que simplesmente diz que a responsabilidade educacional é compartilhada. Mas a gente precisa ter clareza, né, na hora de desenhar o currículo. Depois, estabelecer expectativas de aprendizagem muito baixas, né? E a gente fez isso na Base Nacional Comum, no SCED 0, que é a pré-escola, que é, na verdade, o SCED 02, que não apresenta objetivos claros de aprendizagem, e fazendo um reforço, né, da pseudodicotomia e pseudocontradição entre aprender e brincar. Depois, isso faz com que haja uma questão, acho que intransponível, talvez, em relação a esse documento, sobre a ponte, né, a transição do menino da pré-escola para o Fundamental 1, que é internacionalmente conhecido como SCED 1. E no SCED 1, que é o Fundamental 1, obrigada, uma ambição cognitiva rarefeita em relação aos países desenvolvidos. Depois, uma questão da gente não reconhecer explicitamente o limite conceitual das disciplinas como o seu poder explicativo e de dar progressão ao aprendizado, e uma dificuldade de apresentar as habilidades nesse seu mínimo denominador comum, que é um verbo, um conteúdo disciplinar e um modificador, se for o caso. Depois, resistência em utilizar referências técnicas comuns, do tipo a taxonomia de Bloom, que muito mal aproveitada na Base Nacional Comum, e não dar atenção devida ao processo de explicitação da progressão. Isso é fundamental para se garantir o direito de aprender do aluno, né? A escola, a rede de ensino, o país tem que se responsabilizar pela educação do aluno desde a hora que ele entra na escola até o final. Então, vou rapidamente passar alguns exemplos aqui. O erro sistemático 1 tem, por exemplo, tirei aqui um extrato da base com vários conceitos antagônicos, não se sabe muito bem, ninguém se compromete com certos conceitos, e, na hora que se decide um currículo, alguns compromissos têm que ser fechados. É importante para quem lê consiga entender o que está sendo feito. Então, eu trouxe o exemplo aqui de Hong Kong. Hong Kong, quando fala, olha, essa aqui é a versão nova do currículo, a gente teve outras... Os documentos, não está se fazendo referências à lei. Bom, às vezes elas existem, mas, normalmente, os documentos curriculares apresentam referências a documentos técnicos ou resultados de painéis de especialistas, como é o caso de alguns que eu trouxe, como esse, ou de outros países também. Então, faz menos referência à legislação e mais referência às evidências dos documentos técnicos. Depois, aqui, a Base Nacional Comum vai formar super-homens, né? E aí, quando a gente fala que vai ser tudo, a gente abre também a possibilidade de falar foi mal, não deu, né? Então,
era tudo, era coisa demais, e aí também não faz nada, né? Então, vamos estabelecer tudo para poder nos dar o direito de não fazer nada. Esse aqui é o de Sobral. Sobral, quando a gente fez as reuniões para estabelecer qual era a ambição do currículo, era muito claro que a ambição era uma ambição de excelência, mas que a excelência não se dava sem a equidade. Então, as duas primeiras colunas se referem absolutamente à responsabilidade da escola, isso é muito claro, é só ler o texto, mas, no espírito do que as pessoas falaram à época da reunião, olha, as duas primeiras colunas são responsabilidade da escola e as duas outras são outras pessoas podem ajudar a escola a formar o aluno, enfim, um aluno integral, né? Pode-se trazer mais atores e se dividir um pouco a responsabilidade. Isso aqui é a declaração do currículo de Singapura. Olha, esse currículo é o seguinte: tem 3 focos. É um aprendizado baseado em matéria, em disciplina, é disciplinar. As competências... não, desculpa. O assunto é baseado nas disciplinas principais e as habilidades em relação também às disciplinas, e também eles têm um currículo de desenvolvimento do caráter, né, que é bastante interessante e que foi incorporado no currículo também, num documento à parte. Depois, aqui, que eu queria chamar a atenção, eu acho que na educação infantil a gente tem muito ainda que nos organizar como currículo, porque houve uma intenção de fugir do estabelecimento de objetivos cognitivos. A lista de atividades que está aí é uma lista de atividades. Eu vou encerrar por aqui, a gente traz outros exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso apresentar, e a apresentação está à disposição também. Obrigada. Muito obrigada, Ilona. Antes de passar a palavra para a professora Isabel Hormigo, gostaria de registrar a presença de representante da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Professora Isabel. Então, muito boa tarde. Agradeço imenso este convite. Venho aqui contar uma história, a história de Portugal. Vou tentar conseguir contar tudo o que é essencial da história. A história é grande. Eu começo com um slide em que o diretor da OCDE diz que Portugal é a maior história de sucesso da Europa no PISA. Ele diz isto em 2017, após os resultados de 2015. Bom, eu vou tentar explicar o que é que se passou em Portugal desde 2000, que foi a primeira participação de Portugal, em que Portugal era o terceiro pior país na classificação. Não se passava só no PISA, passava-se também no TIMSS. Em 95, Portugal era o terceiro pior país, ou o segundo pior país. Por isso, nos estudos internacionais, em 95, no TIMSS, e em 2000, no PISA, Portugal estava péssimo classificado. Bom, a história começa, então, em 2000, em que é reconhecido que algo se tem que fazer pelo país, e durante este período até 2015 temos vários períodos. Temos períodos de tentativas de acertar com o currículo, temos uma tentativa de meter mais avaliação no sistema, de meter vias paralelas, por isso outras alternativas, outras ofertas no sistema, eu vou tentar falar do período que eu conheço melhor, e o período que é de 2011, eu conheço todo o período, mas vou falar no período que acho que teve maior impacto nos resultados de 2015. O que é que foi feito entre 2011 e 2015?
Vou tentar sempre estabelecer algum paralelo com algumas medidas que estavam para trás, desde 2000 até 2011. Bom, o sistema português, atualmente, é um sistema que tem escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Esse alargamento foi feito em 2012 e, para ele ser feito em 2012, por isso era até ao 9º ano, passou do 9º ano até ao 12º ano, e antes de se fazer este alargamento, em 2011, 2012, houve um ano preparatório em que se decidiu, ao fim e ao cabo, quais eram as intervenções que deveriam ser feitas de forma a que o sistema aguentasse. Estávamos numa época de muitos constrangimentos económicos, foi a altura em que tivemos a Troika em Portugal, havia muito pouco dinheiro, não havia alternativa nenhuma de gastar dinheiro em que não existisse a certeza que era um bom investimento, e por isso vamos ver como é que, quais foram as reformas que foram estruturadas. Então, o histórico que tínhamos em 2011 era uma lei que tinha saído em 2009, que determinava que iria ser alargado a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Cabia ao Governo que estava na altura em 2011, que iniciou funções em 2011, implementar esse alargamento. Havia o problema de termos mais alunos no sistema, um gasto maior, não havia dinheiro. É por isso começa por ser feito um diagnóstico de impacto e chega-se à conclusão que, com uma taxa de natalidade que tínhamos na altura em queda, em grande descida, que uma subida gradual, ano após ano, primeiro ano 10º, no segundo ano 11º e no terceiro ano, que seria em 2014, 2015, quando chegava ao pleno ao 12º ano, por isso o gasto não seria superior. Por isso daria para, cautelosamente, vermos quais eram as medidas que teriam mesmo que ser implementadas, de forma a que o sistema também não caísse todo, não é? Atendendo a que os nossos resultados também ainda não estavam tão famosos, nem sequer na média da OCDE ainda estavam, não é? Bom, o que é que se pensou? Promover soluções educativas diversas que garantissem que o sistema ia continuar a desenvolver-se, mas com a intenção que, mesmo que o aluno, todos os alunos tinham mesmo que se desenvolver, por isso queríamos mais conhecimentos nos alunos, queríamos melhor, uma educação melhor. Então, preparou-se o sistema, nós em Portugal introduzimos várias medidas, aqui diz-se intervenções, pensaram-se quais eram as intervenções que deveriam ser feitas e pensou-se no alargamento da escolaridade obrigatória como sendo uma solução para a inclusão, para o combate ao insucesso e ao abandono escolar elevado. Tínhamos como meta 2020 de chegar aos 10% e éramos dos países com maior abandono escolar. Então, quais foram as questões centrais? Primeira, alargamento da escolaridade obrigatória, que estava em cima da mesa, fazer uma revisão curricular, orientar o currículo para o conhecimento, para o desenvolvimento de capacidades e para uma formação mais exigente. Programas, por isso, teriam que passar a ser mais exigentes. Estabelecemos metas, achámos que estabelecer metas
seria organizar o ensino de uma forma sistemática e sequencial, e que seria um referencial para os professores, que seria claro, tanto para professores, como para pais, como para os autores de manuais escolares, como para a avaliação do sistema, por isso a avaliação externa dos alunos. Fizeram-se também reforçou-se tempos em disciplinas chamadas estruturantes, por isso a português e a matemática foram disciplinas que tiveram um reforço de mais horas. Reduziu-se aquilo que nós chamávamos a dispersão curricular. Havia disciplinas como que se chamavam área de projeto, por isso os alunos realizavam projetos nessas horas, ou, por exemplo, outra disciplina que existia, que era obrigatória, era a educação para a cidadania, passaram a ser disciplinas de opção. Se a escola entendia, tinha as disciplinas, se a escola não entendia, colocava outras e fazia essas áreas, podia fazer transversais às disciplinas que estavam no currículo. E passou também a ser obrigatório, e pela primeira vez, termos a disciplina de inglês obrigatória durante 7 anos. Ou seja, o inglês começou a ser obrigatório desde o 3º ano do ensino fundamental até ao 9º ano. Por isso, durante 7 anos, inglês obrigatório, no leque de opções, obrigatório. Eu ali reforço que nos programas a intenção era a fluência na leitura, o sobreaprender, o aprender por camadas, etapa a etapa, que já ontem aqui foi muito falado, do aprender etapa a etapa, camada a camada, de grau a degrau, e um currículo baseado no conhecimento. Um currículo que o principal é o conhecimento, não é a forma como se faz, não são os métodos, não são os projetos, tudo pode existir e tudo pode ser importante, mas o currículo tem que estar escrito e bem declarado o que é para ensinar, e é por isso que está escrito no currículo. Não estão lá métodos, não estão estratégias, até é dito que há liberdade aos professores para as escolherem, mas também em paralelo é feita uma grande aposta num trabalho colaborativo dentro das escolas e dentro do sistema. Em paralelo, achou-se que era determinante que existisse uma avaliação externa, ou seja, que a avaliação no final de cada ciclo fosse realizada. Por isso, em 2005, foi introduzido uma prova obrigatória, um exame obrigatório no 9º ano, e aqui foi pensado que fosse também existisse uma prova no final do 4º ano e no final do 6º ano. Pensou-se que as escolas tinham que ter autonomia para conseguir decidir quais eram as medidas ou as intervenções, tinham que decidir as intervenções que melhor, que achassem que se adaptavam melhor ao projeto educativo de cada escola. Também poderiam, em determinadas horas, estabelecer quais eram algumas disciplinas, por isso havia espaço para escolherem mais disciplinas do que aquelas que estavam estabelecidas a nível nacional, e uma grande intervenção era que as escolas todas tivessem recursos para acompanharem às primeiras dificuldades dos alunos. Por isso, esse acompanhamento é feito de várias formas e cada escola escolheu as suas intervenções. Por isso, a autonomia tem ali tem algum impacto também no sucesso que foi obtido durante este período. Depois foi determinado também que cada escola tinha um crédito que era estabelecido à partida para todos, um crédito igual, por isso mais horas, uma bolsa
de horas que as escolas decidiam o que é que fariam com elas, por isso umas escolhiam disciplinas, outras podiam também escolher quais eram as intervenções que iam aplicar às primeiras dificuldades aos alunos. Mas, para além disso, também se percebeu que as escolas poderiam, nem sempre geriam bem os recursos. Nós fizemos estudos na altura e notámos que, a nível nacional, existiam muitas escolas que desperdiçavam muito tempo, muitos recursos, e começámos a fazer um acompanhamento e começámos a dar incentivos às escolas que geriam bem. E foi atribuído créditos também, por isso, mais horas a essas escolas, para elas continuarem o bom trabalho que estavam a fazer, utilizando com eficácia e eficiência as horas que tinham. Por isso, os exames são feitos com a intenção de termos uma maior informação sobre o sistema, maior atenção aos resultados, por isso temos um currículo que vamos montar e queremos saber quais é que são os resultados com este currículo. Queremos saber quais é que são os resultados das medidas novas que vamos ter. Por isso, a avaliação é um incentivo, acaba com a intenção de ser um incentivo, e um conhecimento dos resultados o conhecimento dos resultados de cada escola é um direito que elas têm. Depois, ali a autonomia, eu já reforcei, não vou repetir, porque senão já aqui estou com um papel com 10 minutos, não chego ao currículo, vamos ver. Depois temos o crédito horário, que, como é que ele era atribuído? Convém aqui eu reforçar, ele era atribuído quando as escolas tinham progressos nos resultados, nas classificações dos exames e também das classificações internas, quando elas diminuíam as retenções ou quando o abandono escolar também descia, também havia ali uma bolsa de oferta às escolas. Por isso era desta forma que havia incentivos que depois, mais tarde, nós somos citados em vários estudos internacionais que dizem que estes incentivos que foram dados nesta altura fizeram com que a escola ficasse mais responsável e conseguisse estabelecer medidas mais... ficasse, ao fim e ao cabo, mais implicada no sucesso. Bom, então a revisão, os objetivos é elevar os padrões de desempenho dos alunos, reduzir a dispersão, já disse, reforçar disciplinas estruturantes, com horas, focar o ensino nos conteúdos essenciais e fazer uma boa definição de objetivos. Tem que ser com objetivos muito claros, rigorosos, mensuráveis e avaliáveis. Fizemos a alteração das matrizes, não vou... Mas eu não sei apontar ali para a seta, queria passar... Eu vou pedir ajuda, mas não é já. Fizemos a alteração das matrizes curriculares precisamente para o reforço... Não. Por isso, há um reforço de horas no português, na matemática, nas ciências, nas línguas estrangeiras, na história e na geografia, passaram a ter mais tempo. E há outras que deixaram de pertencer ao currículo e que passaram, mas a escola poderia, em determinadas horas, escolhê-las. Depois, do inglês também já falei, novos programas de introdução das metas curriculares, ambiciosas, bem estruturadas, como referência para a avaliação, também já disse, e avaliações externas. Por isso, este quadro aqui é o quadro resumo daquilo que foi feito, do mais importante. Aos professores foi dada a liberdade para decidirem como ensinar, não o que ensinar. O que ensinar está escrito nos programas e está escrito nas metas. Mas como ensinar ficou... os professores ficaram com a liberdade para decidir. Bom,
Eu vou passar, era esta matriz que eu queria passar à frente, não vou mostrar agora, não vale a pena, por isso aquela era a nova matriz de um determinado ano. Bom, vou passar agora então para a estrutura geral do currículo, programas e metas. Para a elaboração dos programas e das metas existiram linhas orientadoras na elaboração. Identificar os conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver pelos alunos, respeitar a ordem de progressão da aquisição dos conhecimentos e das capacidades, serem específicas de cada disciplina, serem formuladas de modo a que os professores saibam exatamente o que se pretende que o aluno aprenda. Por isso tem que ser tudo muito claro para que não exista nenhum equívoco acerca do que é que o aluno tem que aprender. Constituírem um meio privilegiado de apoio à planificação e organização do ensino. Também serem uma referência para a avaliação. Por isso, os alunos passaram a ter um referencial para saber o que é que a avaliação... por isso, havia ali um referencial. O que aparecia ali era o que lhes podiam pedir. Nas metas existe o princípio que são únicas e são para ser alcançadas por todos os alunos. Eu vou passar a exemplos. Eu escolho aqui o exemplo do currículo de matemática, do eixo números e operações. Primeiro ciclo, faço aqui, de um lado, isto é do programa, o que está elencado no programa, no primeiro ano, e ao lado tenho o que está elencado no segundo ano. Por isso, conseguimos ver bem que, se virmos na vertical, no primeiro ano, estão as etapas, todas, as necessárias, e se virmos agora da primeira tabela para a segunda, vemos contagens até 20, no primeiro, no segundo ano até 100. Por exemplo, no sistema de numeração decimal, vemos ordens decimais no primeiro ano, unidades e dezenas, no segundo ano já aparecem as centenas. Bom, e há, por isso, uma subida de nível, tanto do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, devagarinho, etapa a etapa, vão aparecendo tudo o que é necessário para que o aluno possa aprender. Por exemplo, os símbolos aparecem quando o conceito já está entendido. Aí é que aparece os símbolos matemáticos, têm que ser universais. Depois, por exemplo, no primeiro ano, a adição, adições cuja soma seja inferior a 100. No problemas, por exemplo, na resolução de problemas de um passo. No segundo ano já temos problemas que podem ir de um passo a 2 passos. No terceiro ano aumentam os passos. No quarto ano aumentam os passos. Por isso, nos problemas. E é imprescindível que um aluno acabe o quarto ano a saber resolver problemas com passos, que é essencial. Uma das críticas que os estudos indicavam que em Portugal era extremamente complicado os alunos conseguirem fazer problemas com mais de um passo. Por isso passaram a ficar explicitados que é mesmo necessário que os alunos consigam relacionar as matérias de forma a que consigam fazer e terem uma aprendizagem por camadas que lhes permita resolver problemas de vários passos. As metas curriculares em paralelo, por isso aquilo era a lista do programa, as metas claras, rigorosas, mensuráveis e avaliáveis para o ensino, depois vão descrever muito já numa linguagem dirigida aos professores, de forma a que os professores não fiquem com dúvidas em cada camadinha o que é mesmo para ser dado. Por isso, estabelecem-se objetivos que são traduzidos por desempenhos. Os desempenhos são explicitados por verbos.
eu vou começar a ser mais rápida. Por isso, cada descritor vai iniciar sempre um verbo, e os verbos que aparecem no primeiro ano são 4 desempenhos que se pedem. É o identificar, designar, o estender, por isso o conseguir generalizar um pouco, o reconhecer e o saber. A estrutura é, temos um domínio, que é, ao fim e ao cabo, o grupo de conteúdo, o tema, subdomínio, o conteúdo, e depois aparecem os objetivos, que são os descritores, em que vão explicar bem, e de uma linguagem, por vezes, técnica, aos professores, o que é que cada aluno deve aprender, sempre etapa a etapa. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo, no primeiro ciclo, está ali do primeiro para o segundo, mas enganei-me ao copiar. Por isso, no primeiro ciclo, nos números naturais, aparece verificar que 2 conjuntos têm o mesmo número de elementos, ou determinar qual dos 2 é maior, dos 2 é mais numeroso, utilizando correspondências 1 a 1, por isso, falar em cardinais, ao fim e ao cabo, de conjuntos. Por isso, o que estava elencado no programa eram, ao fim e ao cabo, títulos. Aqui não, aqui aparece, etapa a etapa, o que é que cada professor tem mesmo que transmitir cautelosamente aos alunos. Por isso, nas recomendações é dito que é fundamental que os alunos adquiram, durante estes anos, fluência de cálculo e destreza na aplicação dos 4 algoritmos. Por isso, no final dos 4 anos, os alunos têm que ter fluência de cálculo. Os professores são, pois, fortemente encorajados a trabalhar com os seus alunos essa capacidade. Na escolha dos problemas, há que ter o cuidado de escolher problemas que leve todos os alunos a ir aumentando o número de passos que está envolvido nos problemas. Que é um dos grandes problemas, por exemplo, na matemática, é os alunos não conseguirem resolver problemas com vários passos. É realmente preocupante. Bom, nas recomendações, existem recomendações que o aluno deve ter domínio de procedimentos padronizados, como, por exemplo, às vezes existem equívocos, que matemática não se decora, nada, que se tem que perceber tudo, compreender tudo, mas o aluno não pode estar sempre a compreender tudo quando tem um problema, não é? Por isso há coisas que têm que estar já na memória e que têm que estar fechadas para eu conseguir passar para tarefas de nível cognitivo superior. Por isso, os algoritmos, regras de cálculo, as rotinas e automatismos, a memorização de alguns factos e o facto também de a memorização e compreensão sendo complementares, sabemos que se reforçam mutuamente. Por exemplo, conhecer as tabuadas ajuda quando eu estou a resolver um problema de vários passos. Se eu não souber a tabuada, eu estou a resolver um problema de vou ter que parar para me lembrar quanto é que é a tabuada ou contar pelos dedos para... E quando volto ao problema já não consigo seguir mais. Eu vou passar estes slides. Acho que o tempo já... Mais 3 minutos. Bom, como complemento, foi introduzido a avaliação externa, por isso o currículo necessitava também de se perceber se os alunos estavam a acompanhar, se melhoravam ou não melhoravam, não é? Por isso foi, no final de cada ciclo foi estabelecido uma prova final. Por isso, no 4º ano,
no 6º ano, no 9º já existia e no secundário também já existia. Eu aqui ia explicar como é que é a avaliação externa, mas basta-me dizer que durante este período foram introduzidos os exames de 4º e de 6º ano. Resultados. Os resultados obtidos durante este período, por isso uma taxa de abandono que desceu bastante, já está muito perto da meta. Por isso está ali marcado em 2006, já depois da introdução do primeiro exame de 9º ano. Este slide aqui tem as taxas. O primeiro tem as taxas de retenção. Portugal tem altas taxas de retenção porque tem padrões que são rigorosos na transição, por isso um aluno tem que cumprir determinados requisitos para transitar de ano. Por isso as taxas de transição aumentaram. Depois de se introduzir cada exame, ela subiu, mas depois o sistema acomoda-se e baixa, e até hoje baixou sempre. Até hoje continuou sempre a baixar. Eu vou pedir para ver se conseguimos entrar ali naquele link. Se não der, passamos à frente. Mas fica tapado. Pode-me subir só um bocadinho para cima e pôr no replay, se faz favor. Temos a taxa de abandono e as taxas de retenção. E eu acho que este gráfico fala por ele, porque há uma convergência. Eu, quando acabei de fazer este gráfico, até fiquei um bocado emocionada, porque... Pode fazer outra vez, ou pai? Desculpem. Porque temos a taxa de abandono com uma taxa altíssima, lá de 50%, e fazemos uma descida desde 1992 até 2018, que é o que está, o último ano está ali marcado, em que temos uma convergência para taxas já residuais de retenção no primeiro ciclo. No primeiro ciclo, vamos voltar atrás. É só fechar este. É só fechar este e passamos para trás. Se fechar o que estava aberto... Fechar. Fechar. Obrigado. Correu bem. Está a falar brasileiro. O PISA. Tivemos no PISA um grande destaque, por isso neste período em que introduzimos provas finais, revisão da estrutura curricular, fizemos os programas e metas, criámos vias alternativas também, outras ofertas, um apoio extraordinário ao estudo, mais horas a gerir pelas escolas, créditos horários e mais autonomia para as escolas. Conseguimos, neste período, aumentar os alunos, por isso, os alunos com piores resultados melhoraram, por isso somos destacados como o país que melhorou mais os baixos resultados. Temos uma subida no PISA, passamos acima da média. Eu vou passar, estes meus 3 minutos já devem ter acabado. No TIMSS, a mesma coisa. No TIMSS, diga-se de passagem que os alunos que fizeram o TIMSS são os alunos do 4º ano e passámos à frente da Finlândia, não é? A Finlândia é um sistema que é muito falado. Os alunos do 4º ano apanharam este período de 2011 a 2015, já com novos programas, e passámos à frente da Finlândia. E também é feito o mesmo destaque, por isso os alunos, os piores, melhoram e os melhores também melhoram. E eu só queria falar, não sei, há uma formação de professores que acompanha a introdução das metas, e os manuais escolares
tivemos, ao longo do tempo, vários formatos, livro único, depois livros didáticos. Obrigada. Por isso, de livro único, de manuais didáticos únicos, para manuais à descrição, cada escola podia escolher, ou cada professor podia escolher. A partir de 2001, começámos a repensar, Portugal também repensou o que deveria fazer com os manuais e introduziu em 2007 uma avaliação e certificação de manuais escolares, que pensamos também que teve um grande impacto, porque os livros tinham imensos erros e os estudantes passaram a ter manuais didáticos certos, corretos, em linguagem clara. Em 2015 sai depois um decreto-lei que dá maior liberdade aos autores para, dentro daquilo que está estipulado a nível nacional, por isso do programa e das metas, são livres de escolher quais são os padrões, o que é que, desde que o livro não tenha erros, podem apresentar o livro como quiserem, desde que sigam as normas nacionais. E eu agradeço imenso esta correria que eu fiz. Eu queria dizer tudo. Espero que me tenham entendido. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Isabel. Passo agora a palavra. Passo para a palavra à professora Carolina. Obrigada. Boa tarde. Eu sou a professora Carolina de Farias, sou professora da Rede Efetiva de Sobral desde 2010. E antes de seguir com a nossa conversa, que será apresentada aí no slide, eu gostaria de agradecer imensamente, Ilona, esse convite maravilhoso de estar aqui nesses 4 dias, em nome do o presidente Renan não está aqui, mas agradecê-lo também pelo convite, de estar aqui compondo essa mesa com a professora Isabel e a professora Ilona. É realmente um imenso prazer. A fala fica trêmula, porque é realmente emocionante. Contar para vocês, nesses 20 minutos, o que fizemos em 2 anos lá em Sobral, representando aqui nesse momento todo o grupo de trabalho que nós chamávamos de GT, que desenvolveu todos os estudos, as leituras, as investigações, as comprovações com as professoras de ensino fundamental, especialmente as de infantil, 1º e 2º anos. É realmente uma grande alegria estar aqui podendo representá-los. Então, nesse momento, eu estou falando, mas eu falo em nome de todo esse grupo de professores que esteve em 2015 e 2016 sob o acompanhamento da consultoria, onde esse grupo, Ilona fazia parte, e nos proporcionou um imenso aprendizado, porque foi um grupo composto por professores apenas. Nós não temos especialistas no nosso grupo, ainda não caminhamos para mestrado, ainda não caminhamos para a pesquisa, mas caminhamos a partir das nossas experiências, das nossas vivências diárias na sala de aula. Então, vamos lá. O currículo de Sobral e os exemplos dos países selecionados. Então, como a professora Ada nos contou aqui, né, desde lá de 97 a 2000, e depois o professor Herbert veio nos contar de 2001 até agora, na gestão dele, todos os passos que Sobral, né, percorreu, chegou um dia em que Sobral percebeu que tinha batido no teto. A partir das referências que ele, né, a cidade, os alunos eram avaliados, como todos os outros alunos do país, e nós, como os registros que eu não vou me limitar a apresentar, porque, na verdade, os gráficos que apresentam os resultados de Sobral, eu imagino que já é conhecido por parte, se não todo mundo, né, da plateia, mas
a gente traz representado por esses dois gráficos que, entre 2005 e 2017, essa crescente representa aí as notas das escolas de Sobral, e você percebe que a crescente não permite que uma escola fique para trás, bem mais para trás em relação à outra. Nós temos 45 escolas de ensino fundamental, e todas crescem juntas, embora tenha aí uma margem, né, pequena de diferença entre uma e outra, da primeira, da mais baixa para a mais alta, mas todas crescendo juntas. E esse segundo gráfico, que representa a questão social, né? Então, a gente vê as bolinhas cinzas é o Brasil, as bolinhas escuras é o Ceará, e as bolinhas brancas é Sobral. Então, quando você analisa o gráfico, compreendendo o nosso nível socioeconômico, vocês notam onde estamos, e aí vocês conseguem tirar as próprias conclusões, né? E que falam por si só essas referências, e que representam o nosso trabalho com as turmas de ensino fundamental dos anos iniciais. E aí, olhando para esse teto, percebemos que o nosso teto era de vidro, que podia ser quebrado e que podíamos olhar para além dele. E percebemos que, na verdade, a gente tem esses índices muito positivos, mas comparados, né, a aprendizagem comparada dentro do nosso país. Mas, quando a gente olha para as referências para fora do país, a gente identifica o quanto a gente ainda tem que caminhar. Então, diante dessa consciência, percebendo que o nosso percurso ainda não estava concluído, muito pelo contrário, a gente se propõe, se dispõe, né, a desenvolver, a estudar e a construir, de uma forma organizada, a apresentar as atividades, as proposições que acontecem dentro de sala de aula a partir de um documento curricular. E aí a gente vai observar aqui como estão descritos os 6 pontos da PNA no currículo de Sobral. A PNA de 2019 traz uma proposição de nós garantirmos esses 6 pontos, né, 6 componentes, e que, na verdade, o documento de Sobral, apresentado ao final de 2016, já, de certa forma, garantia, né, já propunha que esses pontos fossem garantidos aos alunos. E a gente vai ver logo mais à frente nas tabelas de progressão das habilidades. Em seguida, a gente vai ver rapidamente, sem ter tanto tempo para análise mais profunda, mas alguns exemplos de currículos de outros países, que a gente, no começo do trabalho, lá em 2015, como a Ilona já nos disse, nós fizemos um processo de benchmarking bastante exaustivo. Nós não tínhamos conhecimento de currículo a essa profundidade, então nós tivemos que realmente, primeiramente, compreender o que era um currículo, como ele se apresentava, a estrutura dos melhores currículos dos países desenvolvidos que tinham os melhores resultados. E aí a gente traz alguns exemplos desses países que, de certa forma, foram referência, que ainda são. E depois a gente vai ver como estão apresentados no documento curricular de Sobral e, para fechar, os nossos passos de implementação e os desafios que estamos enfrentando nesses 3 anos, 2017 a 2019, no processo de implementação. Então, aí a gente tem um exemplo de Portugal, o currículo de língua portuguesa do primeiro ano de Portugal. Então, a gente vê aí, a gente não consegue fazer uma leitura na íntegra, mas se a gente passar um olho no slide, a gente vai ver palavras como consciência fonêmica, consciência fonológica, e a gente percebe que não só Portugal, mas também o currículo da Irlanda, e, além do da Irlanda, o do Reino Unido, apresentam os 6 pontos da PNA, que é consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita. Esses 6 pontos eles aparecem nesses documentos apenas em estruturas diferentes, organização diferentes, mas eles estão previstos por esses documentos. E aí, como está no nosso documento de Sobral? A gente pode ver nesta tela o resumo do currículo de língua portuguesa de Sobral.
A partir desta página, desta tela, desta tabela, a gente consegue visualizar o todo do perfil de toda a aprendizagem de língua portuguesa que a gente espera, ao final do 9º ano, entregar um aluno para o ensino médio com este perfil de língua portuguesa, tendo estudado, vivenciado práticas de aprendizagem de todas essas competências. E o nosso documento ele foi organizado, nós decidimos, depois de todo o estudo que fizemos, nós decidimos organizar o documento em 4 eixos. Então, nós temos o eixo de oralidade, o eixo de leitura, o eixo de escrita e o eixo de gramática. Cada eixo organizado em 3 sub-eixos. Então, nós temos em 3 níveis, perdão. E aí, nesse primeiro nível, que vocês veem essa linha cinza, primeira, mais escura, é o nível que representa justamente o período de alfabetização. Então, essas habilidades que estão no nível de complexidade da segunda linha, a gente tem as expectativas de introdução à lógica escolar acadêmica, que nós assim chamamos, porque são justamente as expectativas, as competências que nós entendemos a partir das nossas práticas, que representam a aprendizagem dos alunos até o final do 2º ano, em Sobral. Certo? Então, nós temos consciência fonêmica no eixo de oralidade, com a competência relacionar fonemas e grafemas. Quando você pega o documento, lá dentro tem uma tabela de progressão que vai apresentar a progressão desta competência, desta expectativa, relacionar fonemas e grafemas, do infantil 4 ao 9º ano. E assim vai acontecer com todas as outras competências e expectativas que estão apresentadas neste quadro. Tá? No eixo de leitura, nós temos a decodificação. E aí nós temos 2 expectativas, que são incorporar o princípio alfabético e o decodificar. No eixo de escrita, nós temos o sistema de escrita, aprimorar as habilidades motoras finas e apropriar-se do sistema de escrita. E no eixo de gramática, que nós compreendemos ser de extrema importância ter um espaço específico para ela, embora a gente saiba de todo o processo de incorporação com os outros 3 eixos, mas nós escolhemos dar um espaço específico para ela, nós temos a lógica da língua, que tem as expectativas de incorporar as regras fonéticas e fonológicas de modo funcional e incorporar as regras morfológicas de modo funcional. Devido ao tempo, eu não vou detalhar a leitura dos outros níveis, mas eu preciso dizer para vocês que o nível de expectativas instrumentais de comunicação, embora eles estejam no documento de língua portuguesa, são expectativas, são competências expectativas que nós acreditamos que podem ser desenvolvidas por qualquer professor de qualquer área. Então, no processo de formação de professores, que nós desenvolvemos mensalmente, quase que diariamente, com grupos diferentes de professores, a gente acredita que com as práticas, as metodologias que são propostas e na troca de experiência dos professores, a gente consegue visualizar, nos relatos de experiência também, que essas expectativas elas conseguem ser desenvolvidas, essas competências conseguem ser desenvolvidas não somente por professores de língua portuguesa. E no eixo, no 3º nível, nós temos as expectativas de expressão, compreensão e de autoria textual, que são competências e expectativas, aí sim, mais específicas da língua portuguesa, do ensino, da norma da língua portuguesa em si. E aí a gente não vai ter condições realmente de ler detalhadamente cada eixo com suas expectativas. Mas, mais uma vez, eu convido vocês a, passando o olho nas telas, vocês irem identificando palavras-chave que mostram para a gente que os 6 pontos da PNA estão contemplados no documento curricular de língua portuguesa de Sobral. Então, nós temos aí o eixo oralidade, que eu já passei para vocês. Temos o eixo de gramática, que ele pode, aparentemente, estar fora da ordem, mas foi propositadamente colocado aí, porque nós fizemos uma análise um pouco fazendo relação com cada item do A ao F, que temos nos 6 pontos da PNA. E
nós temos aí o detalhamento. Então, assim como vocês estão vendo o detalhamento do infantil 4 ao 2º ano, como eu disse, no documento vocês encontrarão até o 9º ano. Não, neste nível de complexidade, não. Porque, como eu disse, ele vai estar consolidado ao final do 2º ano. Mas nos outros níveis de complexidade, se não fosse a nossa temática, o eixo de alfabetização, se estivéssemos apresentando do fundamental todo, nós estaríamos observando que a tabela de progressão teria mais colunas para irmos até o 9º ano. Então, a gente vê aqui que, nos eixos, talvez alguém possa ter sentido falta, nos eixos, de alguma forma, reconhecer o item D, que é o desenvolvimento de vocabulário. No documento de língua portuguesa, além da organização que fizemos das competências e expectativas, né, de aprendizagem dos alunos da língua portuguesa nesse nível, até o 2º ano, vocês percebem que aqui nós não temos metodologias. Foi uma opção de Sobral não inserir nos documentos metodologias, porque, para nosso entendimento, a partir do que estudamos, o currículo não precisa, não deve apresentar metodologias, porque as metodologias são aquelas que nascem a partir dos professores, a partir da análise da realidade de cada sala de aula, de cada grupo de alunos, e as metodologias vão nascendo e vão se customizando e entendendo apenas que precisamos garantir esta aprendizagem, que está prevista em cada ano. Mas as metodologias, elas são várias, elas se misturam, e por isso nós não colocamos. Entretanto, nós não colocamos metodologias, mas colocamos no nosso documento uma tabela que nós chamamos de guia de complexidade textual. E este guia de complexidade textual nos apoia nesse processo de implementação de reconhecer, para garantir aos nossos alunos tal expectativa, né? A gente precisa ter alguns materiais que nos dão suporte, para além das práticas e metodologias. E a gente tem reconhecido que alguns materiais não estão, de certa forma, tão condizentes em nível de complexidade com aquilo que a gente precisa para garantir na série do 1º ano, na série do 2º ano, aquelas expectativas. Então, nós criamos um modo de desenvolver um guia que desse aos professores um certo norte, para, na hora de escolher livros e textos, observando não somente a estrutura, mas também as temáticas, e aí a gente encontraria a oportunidade de enriquecimento de vocabulário para os nossos alunos, a partir das temáticas que nós iríamos trabalhar, que nós trabalhamos, escolhidas com vistas do guia de complexidade textual. E aí o guia apresenta características de apresentação, que aí a gente vê disposição de textos não verbais para auxiliar na compreensão do texto, disposição de elementos informativos sobre a origem do texto, situação de comunicação, tipo de letra, caracteres. Então, a gente sabe que tem livros para a educação infantil que tem só imagens, depois tem livros que têm imagens e um pouco de texto, depois a gente vê mais textos e menos imagem. Então, o professor, inclusive os iniciantes, que não têm muita vivência de sala de aula, precisaria de um norte. Que livro escolher para desenvolver determinadas práticas de ensino e garantir aquela aprendizagem da leitura, da fluência leitora, da aquisição do vocabulário e em todos os outros pontos que a gente vê aqui, previstos no PNA. Além do ponto 1, o guia de complexidade textual tem as características de construção do texto, então, estrutura dos períodos, características gramaticais, estrutura geral, características do conteúdo, que aí realmente é onde mais fortalece a aquisição do vocabulário, a ampliação do vocabulário das crianças, que é a temática, o vocabulário, elementos de caracterização do tipo textual, mecanismos de compreensão do sentido, observações finais e exemplos. Então, este guia faz parte do documento de língua portuguesa. E aqui a gente tem além da estrutura do texto, a gente pensa nos nossos leitores. Então, a gente tem leitores iniciantes, tem leitores intermediários, tem leitores proficientes e tem leitores avançados. Então, a professora ela pode escolher os livros pensando nos seus alunos, aqueles que estão em cada um desses níveis de classificação de leitores, digamos assim. E aí vem o grande X. Como fazer tudo isso acontecer? Né?
a gente tem um documento que foi realmente com bastante energia, com bastante empenho, escrito. Foi escrito a partir dos estudos, mas mais que isso, foi escrito a partir da vivência de Sobral. Então, na verdade, a gente fez um estudo de benchmarking para frente e depois para trás. Porque quando nós fizemos um mapeamento do que ensinávamos para os nossos alunos do 1º ao 9º ano, e isso a partir dos materiais didáticos que usávamos até 2015, nós identificamos que muita coisa, como já foi dito aqui hoje e nos outros dias, não existia um currículo, e sim um norte apresentado a partir dos livros didáticos que nós, como organizamos os planos de curso dos professores, a gente meio que orientava o ensino da língua portuguesa a partir do sumário do livro, como bem disse a Raquel hoje de manhã. Então, a gente observou também que a gente precisava perceber como que os nossos alunos estavam entrando no ensino fundamental. Como eles vinham para o 1º ano. E aí nós fizemos o benchmarking dentro de casa e percebemos que nós já tínhamos um consolidado de aprendizagens dentro da área, né, dos eixos de oralidade, leitura, escrita e gramática, observada a complexidade respeitada para aquelas idades, e nós descrevemos nas nossas tabelas de progressão do infantil 4 e infantil 5 o que se desenvolve em Sobral há bastante tempo, a partir dos materiais didáticos que utilizávamos naquele momento. E aí, depois de ter tudo isso traçado e apresentado nessas tabelas de progressão, fomos para as ações. Em 2017 e 2018, como nós temos uma escola de formação, nós precisamos passar por um processo bem intenso de reunião da secretaria com a escola de formação, dos professores com a escola de formação, para ter todo o processo de decisões do que iríamos fazer para implementar o documento. E, dentro dessas decisões, nós pensamos oficinas com os professores que já tinham acontecido as oficinas do processo de construção do documento. Porque nós tivemos um grupo que desenvolveu o documento, mas ele foi colocado à prova para os professores da rede. Então, a gente teve, dentro dos anos 2015 e 2016, várias sessões de validação e construção com os professores. Tinha um grupo de 10, depois desse grupo de 10... passava para os grupos de 90, 100 professores pedagogos e professores de língua portuguesa. Depois disso, a gente teve oficinas não mais para validar o documento, mas agora para se apropriar do documento. Então, nós tivemos, durante o ano 2017, algumas oficinas, nesse momento, com esse olhar de aprender, até porque nós temos sempre a rede de ensino recebe professores novos, então tinham professores que não conheciam o documento, e dentro dessas ações também foi a de elaborar materiais didáticos, que a escola de formação elabora, por conta de termos percebido que nossos materiais, os PNLDs, os materiais estruturados que tínhamos, não atendiam, na totalidade, o nível de complexidade e a organização dentro das séries, para que a gente conseguisse garantir aquelas competências que estão previstas ano a ano. Dentro desse processo, a gente buscou que a escolha do PNLD, que aconteceu ano passado, fosse o mais próximo possível, o material o mais próximo possível de dar suporte para a gente nisso. Além disso, foi feita a inserção do estudo do currículo no módulo 5 do curso de estágio probatório, que daqui a pouco nós vamos ouvir falar bem detalhadamente sobre ele. São 5 módulos, 6, se não me engano, e dentre eles, os professores efetivos que estão ingressando na rede, eles têm um momento de estudar o currículo. Alinhamento com as consultorias para avaliar o que tínhamos feito em 2017 e 2018. E aí fomos para 2019, mais ações, elaboração de mais material. E aí, em 2017 e 2018, nós implementamos apenas o eixo de leitura. Agora, em 2019, estou fechando. Agora, em 2019, nós estamos implementando os 4 eixos. A partir de quê? A partir de materiais que são apresentados nas formações de professores, construção com os professores, e nós temos um processo bem, de certa forma, demorado, mas que, ao mesmo tempo, a gente brinca lá em Sobral que a gente troca o pneu com o carro andando. Então, a gente vai fazendo, não pode parar, a peteca não pode cair, mas a gente fica tentando qualificar todo o processo. E aí nós temos um desafio grandioso, que é
a questão do material. Então, a gente sempre soube, estou fechando mesmo, viu, Josi? Sempre soube que enfrentaríamos muitos desafios. O grupo lá do GT tinha muito medo de dizer: será que isso é possível? E a gente sempre dizia assim: vamos escrever o que a gente acredita que as nossas crianças são capazes de aprender. Como nós vamos fazer para garantir? Aí depois a gente conversa, vai para a mesa do secretário, vai para a mesa do prefeito, e hoje a gente está aqui, conversando com vocês, apresentando também essas nossas angústias, os nossos desafios. Então, são 2 lâminas, e vocês podem ver com os olhos de vocês os nossos grandes desafios principais, porque, na verdade, dentro das escolas, tem muitos outros desafios que nem chegam a gente para a gente conseguir consolidar. A ausência de material didático contemplando as habilidades, falta de diversidade no acervo literário, inclusive naquelas que nós recebemos do MEC, principalmente por conta do tempo que nós temos para analisar, porque a gente analisa essas obras literárias à luz do nosso guia de complexidade textual, pede da gente um pouco mais de tempo para fazer isso com mais calma e qualidade. A gente geralmente recebe a lista muito em cima da hora, enfim. E a identificação de profissionais com tempo disponível e competência suficiente. Esse tem sido um grande desafio para a gente, é conseguir tirar de dentro da rede os profissionais que estão fazendo lá na sua sala de aula e fazer com que eles consigam desenvolver ações que não fiquem só para ele, os seus alunos, mas compartilhe com o restante da rede. Eu encerro aqui agradecendo, pedindo desculpa que eu realmente extrapolei o tempo, mas não tinha como deixar de falar até o finalzinho, principalmente essa última lâmina que vocês estão vendo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, venham com a gente para Sobral, vamos conhecer a nossa rede, estamos abertos para trocar e aprender cada vez mais com vocês. Obrigada, Carolina. Agradeço novamente a professora Isabel Amigo, a Carolina, a Ilona. Então, essa mesa, nós vimos aqui muito, muito importante nessa construção da alfabetização, de políticas e programas para a alfabetização, extremamente elucidadoras, apresentações brilhantes, que remetem àquilo que foi colocado também hoje pela manhã pelo professor Christian Cox, que falou da importância de estabelecer um norte de estándares bem definidos e bem detalhados para a realização de um ensino realmente de qualidade. E mostrando aqui pelas experiências, né, que a organização curricular, metas claras, fazem toda a diferença nas aprendizagens dos alunos e, consequentemente, no desempenho deles também. Então, muito obrigada a vocês. Nós temos fazer 2 perguntas, rapidinho, para nós aproveitarmos aqui a presença das nossas palestrantes. Só um instante. Só um minutinho, por favor. Bom, a primeira pergunta, vou fazer aqui, né, para... Como vocês analisam, que seria mais no sentido da própria Ilona, ou da Carolina também, eu vou dirigir a Ilona, como vocês analisam o fato de a LDB estabelecer que quem elabora e implanta o currículo são as instituições educacionais? A questão da política educacional, como eu falei no começo, ela é uma decisão estratégica da autoridade educacional. Como eu disse, muitas vezes as peças legislativas foram, de certa forma, na sua produção, às vezes capturadas por um contexto ou por prioridade de um determinado ponto no tempo ou até de grupos de interesse. Então, quando uma autoridade educacional faz como Sobral e decide, olha, nós batemos no teto do Brasil, mas esse teto pode ser quebrado, isso é uma decisão que vai além da legislação. Ela precisa ir para poder ser mais ambiciosa e para o Brasil poder libertar os seus alunos de certas amarras. Então, uma outra pergunta. Por que não, acho que as 3 podem pensar a respeito disso, por que não melhorar as condições de carreira, as condições de trabalho, da formação, dar orientações curriculares e as escolas definirem seus currículos? Por uma questão tanto de estratégia quanto de equidade. Lembra que, se a gente quer excelência,
ficou muito claro isso quando veio da rede de Sobral nas primeiras reuniões. Não existe excelência sem equidade. Então, se você deixa cada escola fazer o que quer, algumas escolas farão muito bem e outras ficarão para trás, e não é essa história que a gente quer construir para o nosso país. Uma pergunta para a professora Isabel Hormigo. Qual o quantitativo, né, se vai ser dado assim, a respeito de estudantes matriculados em Portugal? Acho que esse é um dado bem... Eu não consigo dizer agora, mas Portugal é um país pequenino, com 10 a 11 mil habitantes, milhões, aliás, milhões. Não consigo, neste momento, dizer-lhe, não consigo. Só para complementar, essa pergunta também vinha seguida, questionando a respeito de formação de professores, mas o nosso próximo simpósio, a nossa próxima mesa, vai tratar dessa questão. Então, essa pergunta pode ser retomada um pouco mais à frente. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui compartilhando, moderando essa mesa. Muito obrigada, professora Isabel Hormigo. Muito obrigada, Carolina. Ilona também. Muito obrigada mesmo.